Mãe vende sua filha cega para um milionário, e na primeira noite ele faz algo que a deixa em choque. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde está vendo esse vídeo. Helena apertava a alça da bolsa como se fosse a única âncora que a mantinha firme. O relógio marcava 18h47 quando a campainha tocou. 3 toques secos, pontuais. Thomas entrou sem pedir licença, trajando um terno escuro e uma expressão indecifrável. O apartamento parecia encolher diante daquele homem. Ela, seco, como quem já sabia que aquele momento mudaria tudo, 500 mil reais. À vista, ele jogou o contrato sobre a mesa como quem sabe o poder que carrega. Helena nem respirou direito. Assinou. Os dedos trêmulos não eram pelo medo, mas pela certeza do que estava fazendo. A história emocionante começava ali e era de cortar o fôlego. Ela não leu uma vírgula, só queria o dinheiro, a solução. Imediata, o recomeço que a vida não deu. Thomas recolheu o papel com cuidado, como se segurasse um troféu. Clara vai ser bem cuidada. A frase ficou pairando no ar, feita promessa ou ameaça. Um suspense silencioso se instalou. Frio, como um presságio, Clara era sua filha. Cega desde os 16, Helena sempre disse que faria qualquer coisa para vê-la feliz, menos ou ao menos segura. Mas aquele acordo, aquilo era diferente. Não era proteção, era barganha. E a emoção que pulsava em seu peito era mais de culpa do que de amor. Thomas não perguntou mais nada. Não quis saber das condições, dos detalhes, das histórias por trás daquela jovem invisível para o mundo. Só queria Clara. E o mais assustador, não havia uma cláusula sequer dizendo o porquê. Aquilo sim era um negócio envolto em mistério. E o incrível é que Helena não questionou. Ela olhou pela janela, enquanto ele ia embora, como se esperasse que alguém impedisse. Nada. Só o barulho da cidade lá fora. Foi pelo bem dela. Sussurrou para si mesma, tentando dar lógica ao impensável. Mas por dentro, uma ferida começava a se abrir, daquelas que nem o tempo cura na bolsa. Agora mais leve estavam os cheques. Meia vida em troca de uma... Era como se tivesse vendido, on Petticoat AC, a história cativante que ela sempre sonhou dar para a filha. Agora se distorcia num roteiro de novela sombria, com cheiro de culpa e gosto de arrependimento. O telefone tocou. Era Clara. Helena atendeu tentando soar natural. Mãe, estou animada. Para amanhã, será que eles vão gostar de mim? Ela sorriu sem força. Com certeza, minha filha, com certeza. A frase saiu sem verdade, só com emoção contida. E, enquanto desligava, sabia que o próximo capítulo daquela história seria ainda mais incrível e mais cruel. O sol da manhã atravessava a cortina fina quando Clara arrastou a mala até a sala. O sorriso dela iluminava mais que qualquer janela. Prima, acredita? Vou trabalhar numa mansão, cuidar de um senhor elegante. Disseram que é uma oportunidade incrível. Ela balançava as mãos com empolgação, como quem sente o mundo mudar mesmo sem vê-lo. A história emocionante da sua vida parecia, enfim, dar uma reviravolta. Ela falava sem parar, enquanto a prima a ajudava com os últimos preparativos. É uma chance de recomeçar, sabe? Me sentir útil, independente. A emoção na voz de Clara era genuína. Para quem perdeu a visão aos 16, cada passo fora de casa era uma aventura. Cada pequena conquista, uma vitória cativante. E essa nova jornada parecia escrita sob medida para ela. Mãe disse que o lugar é lindo, cheio de árvores, com um piano na sala. Contou, rindo como uma criança. Clara sempre gostou de imaginar. Quando descrevia o mundo, pintava cenários, com as palavras. E aquele, em especial, parecia tirado de um conto de fadas com toques de suspense. Ela não fazia ideia do que a esperava. Durante o café falou sobre como sonhava com independência. Queria sair da sombra da superproteção e provar que podia mais. Não quero que tenham pena de mim. Quero ser lembrada como alguém incrível. A prima concordou, segurando o choro. Clara, cega para o mundo, mas atenta às entrelinhas, sentiu o silêncio pesar no ar. Mesmo assim não parou. Foi até o quarto, conferiu o conteúdo da mala. Toalhas, cadernos, perfume preferido e a inseparável bengala. Cada item colocado, ali tinha sua história emocionante. Um traço de esperança. Vai dar tudo certo, repetia como um mantra. A fé dela era desarmante. Na hora da despedida, Helena a abraçou com força demais. Você vai brilhar, filha, disse, forçando firmeza na voz. Clara sentiu a pele da mãe gelada, como quem esconde algo, mas preferiu acreditar no melhor. Era isso que sempre fez. O abraço durou mais do que o normal, como um adeus que tentava ser disfarçado. Na van, a caminho da nova vida. Clara recostou a cabeça e começou a imaginar o tal senhor seria simpático? Misterioso. Criava personagens como se estivesse num filme. Vai ser incrível, sussurrou para si mesma enquanto o carro deixava Belo Horizonte para trás. A emoção daquele instante era tanta que nem percebeu os detalhes do trajeto.
Ela não sabia que aquele destino tinha sido selado num acordo silencioso, que as promessas doces escondiam uma trama cheia de segredos, e que no coração da mansão uma história cativante e sombria a aguardava como se tudo tivesse sido escrito por mãos que ela jamais imaginou. A van desacelerou diante de um portão imponente, com grades que pareciam proteger mais do que apenas luxo. Clara sentiu o silêncio ao redor, o tipo de silêncio que se ouve com o corpo, não com os ouvidos. O motorista abriu a porta e disse apenas: "Chegamos." Nenhum porteiro, nenhum recepcionista menos, só o som da fechadura eletrônica. A Hist Aria, emocionante, estava prestes a ganhar seu cenário. Thomas a esperava na entrada, parado como uma estátua viva. "Seja bem-vinda, Clara", disse com uma voz firme, mas gentil. Tocou seu braço com leveza, conduzindo-a para dentro. Ela sorriu, tentando quebrar o clima de suspense. Mas o silêncio dele parecia esconder mais do que revelava. O ar estava denso, carregado de algo que ela não sabia nomear. Os passos ecoavam no mármore do corredor. Clara sentia o cheiro de lavanda. E madeira encerada menos. Tudo limpo demais, como se ninguém vivesse ali. "Aqui é seu quarto", informou Thomas, abrindo a porta lentamente. O lugar era grande, organizado, e o mais curioso, tudo posicionado de forma perfeita para alguém cega. Como ele sabia? Pensou. As cortinas eram de tecido grosso, as gavetas tinham etiquetas em braille, e havia até sensores sonoros no banheiro. Clara se emocionou. "Ninguém nunca fez algo assim por mim." O incrível cuidado nos detalhes parecia carinho ou seria preparo? A emoção se misturava com uma pontada de desconfiança. Thomas saiu sem dizer mais nada. Clara tocou cada objeto, como quem lê um livro em silêncio. A cama era macia, o armário tinha roupas novas, todas do seu tamanho. Isso é coincidência demais. O quarto parecia não só pensado para ela, mas para prendê-la. Uma prisão com lençóis de 800 fios e perfume francês. Tentou acessar a internet, mas não havia sinal. Ligou a TV sem canais. "Oh, Unico, Sam." Era o do próprio coração. "É só o começo", repetiu. Tentava manter a mente otimista, mas o ambiente todo gritava suspense. Algo ali não fazia sentido, e era exatamente isso que a tornava mais curiosa. Desceu até a sala, orientando-se. Hello. Cada passo era uma descoberta. E também uma dúvida. Sentiu a presença de Thomas antes mesmo de ouvi-lo. "Está tudo como imaginava?" ele perguntou. "Está. Mais do que imaginei." E estava mesmo. Mas não exatamente de forma boa. O encontro com o desconhecido tinha sido cordial. Até cativante. Mas havia algo escondido sob os gestos polidos. Clara já tinha vivido muitas emoções, mas nenhuma tão intensa quanto aquele instante. E o mais estranho, ela sentia que aquela casa tinha um segredo, e que ele estava prestes a aparecer. Talvez. No jantar, a mesa era grande demais para dois. Clara sentou-se com a postura de quem tenta parecer segura, mesmo sem enxergar o ambiente. Sentia o cheiro do risoto de cogumelos e do vinho aberto, mas o que mais sentia era o peso do silêncio. Thomas serviu cada prato como um mordomo de novela antiga, sem pressa, sem emoção. "Você tem medo do escuro, Clara?" perguntou, do nada. Ela se engasgou. "Eu sou o escuro", respondeu rindo, mas sem graça. Ele não riu. A pausa que se seguiu foi longa, densa, quase sufocante. Era como se cada palavra dele escondesse uma pergunta maior, um teste disfarçado de conversa casual. O jantar ganhava tons de suspense com sabor agridoce. "Qual sua música favorita?" ele perguntou. "Depende da estação", respondeu ela buscando leveza. "No inverno, gosto de Chopin. No verão, gosto de silêncio." Thomas Paris, intrigado. Silêncio é raro. Clara mordeu o lábio, tentando entender o jogo por trás daquelas perguntas estranhas. A história emocionante parecia se intensificar a cada garfada. E se pudesse ver por um dia, o que faria primeiro? Clara parou, refletiu. Olharia para o céu. Ele não respondeu, apenas observou como se gravasse tudo. O clima era cativante, mas com uma tensão invisível que deixava Clara alerta. "Você gosta de responder perguntas?" Ele soltou, agora com um sorriso enigmático. "Só quando elas não parecem enigmas." Ela sorriu de volta, mais por desafio do que simpatia. Ele levantou a taça e fez um brinde silencioso ao que está por vir. Aquilo soou mais como aviso do que celebração. A emoção pairava no ar como o vapor do prato quente, menos algo prestes a se dissipar ou explodir durante o jantar. Clara percebeu que havia apenas 2 talheres. Não havia mais ninguém naquela casa. Nenhum ruído de passos, nenhuma movimentação. Tudo parecia meticulosamente ensaiado. "Você mora sozinho?" perguntou. "Depende do que você chama de companhia", respondeu ele, com um tom quase teatral. Ela franziu a testa, disfarçando. Aquela resposta parecia saída de um livro de mistério.
não de uma conversa normal. Thomas não era exatamente ameaçador, mas era impossível relaxar. O clima oscilava entre o encantador e o desconfortável, como em uma história incrível onde você não sabe se o vilão também é o mocinho. Quando terminou o jantar, Clara agradeceu. Mas ao se levantar, sentiu que havia algo mais servido naquela noite além da comida. Um tipo de convite velado, um enigma ainda sem resposta, e mal sabia ela que a resposta viria logo menos ao som de um piano. Clara caminhava pela sala em silêncio, guiando-se pelos próprios instintos. Sentiu o toque familiar das teclas sob os dedos e, sem pensar duas vezes, começou a tocar. As notas fluíam suaves, como se o piano esperasse por ela. Era uma melodia antiga que ela costumava tocar com o pai, antes da cegueira. Aquele momento carregava uma emoção rara, menos como se o tempo tivesse parado. Thomas apareceu como uma sombra. Não a interrompeu, apenas escutou, de pé, com os braços cruzados. Você toca com a alma, disse quando a última nota se desfez. No ar. Clara sorriu, surpresa. A música é meu jeito de enxergar. O ambiente, antes misterioso, parecia agora cúmplice de uma história emocionante. Ele caminhou até o piano e se sentou ao lado dela. Foi uma foto sua, tocando, que me cativou, confessou. Clara ficou em silêncio sem saber como reagir. Você parecia completa, mesmo sem ver. A frase pesou. Um elogio, uma análise, ou só mais uma camada de um suspense que ela ainda não entendia. Ela virou o rosto na direção da voz. Por que eu? Por que escolheu justamente a mim? Thomas excitou porque você entende o silêncio. A resposta era bonita, mas estranha. Clara sentiu um calafrio menos. Aquilo soava como algo mais profundo do que simples admiração, como se ele estivesse buscando algo que ela ainda não sabia. O silêncio entre os dois se estendeu, mas não era confortável. Era carregado. Clara levantou-se devagar, sentindo que aquele elogio escondia muito mais do que carinho. Thomas não tentou impedi-la, mas seus olhos a seguiram. E mesmo sem veloz, ela sentia menos aquele olhar. Era um enigma por si só. Clara foi para o quarto com a cabeça fervendo. Tocou a moldura da porta, contou os passos, sentou-se na cama e deixou a respiração. Serpes, a emoção daquele momento a dominava, mas era uma emoção inquieta. Algo estava sendo construído, uma narrativa estranha, cativante, cheia de sombras. Ela se lembrava de como o pai costumava dizer: quem entende o silêncio entende a verdade. Aquilo ecoava agora com outro sentido. Thomas parecia saber mais sobre ela do que deveria, e o piano, outrora refúgio, agora parecia parte de um cenário armado, menos como se ela fosse uma peça num jogo maior. Naquela noite, Clara não dormiu. Ficou revivendo cada palavra, cada silêncio, cada toque de tecla. A história incrível que parecia ser um recomeço começava a parecer uma armadilha disfarçada de carinho. E no dia seguinte, quando resolveu explorar a casa tudo camacaria, a sair, um quarto por vez. O dia amanheceu com uma brisa leve e um silêncio incômodo. Clara acordou com aquela sensação de que algo não encaixava, como um quadro torto que ninguém nota. Decidiu caminhar pela casa, sem funcionários, sem ruídos de rotina, menos só ela e Thomas, em uma mansão enorme. Cadê todo mundo? Estranhando a ausência de qualquer movimentação, os passos guiavam Clara por corredores impecavelmente limpos, como vitrines. Tudo muito perfeito, muito calculado, como se fosse cenário de um filme de suspense. Havia quadros nas paredes, mas nenhum retrato de família. Vasos sem flores, salas organizadas demais, sem traços de vivência. Era como se ninguém vivesse ali há anos. No segundo andar, encontrou uma porta trancada. Tentou girar a maçaneta, mas travada. A madeira era diferente, mais antiga, como se pertencesse a outra época. Colou o ouvido. Nada. Só um leve cheiro de perfume antigo, desses que ficam na memória. Aquilo não era só um quarto fechado. Era um segredo embutido. Mais tarde, durante o almoço, soltou: tem alguém mais morando aqui além de nós? Thomas, com um garfo no ar, hesitou antes de negar. Não, por quê? Clara disfarçou curiosidade. Mas por dentro, emoção era outra, menos algo entre medo e adrenalina. A história emocionante parecia ganhar uma camada ainda mais sombria. Depois do almoço, Clara voltou à porta. Encostou os dedos na fechadura, analisando. Havia arranhões, como se alguém tivesse tentado abrir ou sair. O ar ali era mais frio, diferente. Sylvia murmurou. O nome estava gravado em alto relevo numa plaquinha de metal quase apagada. Sylvia! Quem era a Sylvia? Aquela noite, Clara vasculhou mentalmente cada frase que Thomas dissera. Nenhuma menção a ex, a passado, a perdas. Mas aquele quarto gritava lembranças abafadas. E no fundo ela sabia,
Havia uma história incrível por trás daquela porta. Uma história que ninguém quis contar, menos ainda. A mansão agora parecia menor, mais claustrofóbica. O que antes era luxo virou cenário de tensão. Clara se sente observada. O clima era de suspense, do tipo que dá frio na espinha até em dias quente. Até o piano, antes refúgio, parecia guardar silêncio demais. Como se soubesse de tudo, algo estava escondido. E Clara sabia que a resposta não viria fácil. Precisaria cavar com palavras e paciência. Mas antes disso, ela precisava de outra certeza. Precisava ouvir da única pessoa que até então ela acreditava confiar, sua mãe. E foi ali que decidiu fazer a ligação. Clara apertou o celular. Entre os dedos, como quem segura uma verdade que pode doer. O coração acelerava, e a ligação parecia demorar uma eternidade para chamar. Quando Helena atendeu, a voz veio abafada, insegura. Oi, filha, tudo bem aí? Clara respirou fundo. Mãe, tem alguma coisa que você não me contou? O silêncio do outro lado foi mais barulhento que qualquer resposta. Helena titubeou. Tentou rir, filha. Você sempre tão sensível. Mas Clara já conhecia aquele tom, menos era o mesmo que a mãe usava quando mentia sobre o pai. História emocionante da vida dela sempre foi cheia de pedaços mal explicados. Por que o quarto trancado? Por que não tem ninguém na casa? Mãe, o que é esse lugar? A voz de Clara começava a tremer. Não de medo, mas de decepção. Helena tentava se esquivar. Você está bem, não tá? Tá tudo lindo aí, não tem motivo para isso. Aquela minimização era um tapa invisível. A emoção que subia em Clara agora era raiva. Ela quis gritar. Quis perguntar por que foi vendida. Quis saber se o dinheiro estava valendo a angústia. Mas tudo o que disse foi: você mentiu para mim. Do outro lado, silêncio. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma confissão. Só o som abafado de uma respiração nervosa. E depois a chamada caiu. Clara ficou ali segurando o celular desligado, como quem segura uma ferida aberta. As memórias dançavam na cabeça. Os abraços longos demais, o contrato assinado sem ler, o você vai brilhar. Filha dito com lágrimas nos olhos. Agora tudo fazia sentido. E era um sentido doloroso, afiado, cruel. Levantou-se da cama sentindo o chão tremer sob os pés. A mansão, antes cenário de conto de fadas moderno, agora parecia uma jaula. Eu sou só uma moeda de troca para ela, pensou. A emoção era tanta que mal conseguia respirar. Era como se de repente tivesse perdido o show. E também a mãe passou horas andando pelos corredores, revivendo a ligação na cabeça, reescrevendo frases que nunca ouviu. Queria respostas. Queria justiça. Queria amor, mas já não sabia se isso existia ali. A história incrível da menina que ia recomeçar estava virando um drama profundo, quase insuportável. E o que viria depois? Nem ela imaginava. Naquela noite, Clara não chorou. Ela endureceu. Uma parte dela se partiu, e outra nasceu ali menos, mais forte, mais cética, mais decidida. Sabia que o jogo estava virando, que o silêncio de Thomas escondia verdades. E que no dia seguinte, o passado bateria na porta sem avisar. Thomas a esperava na sala, como se soubesse que Clara viria com perguntas afiadas. O rosto sério, os olhos bem. Preciso falar com você. Ele disse antes mesmo que ela começasse. Sentaram-se frente a frente, como dois estranhos tentando decifrar uma história em comum. Eu paguei sua mãe, confessou. A frase caiu como um raio. Clara travou. Você sabia que eu sou cega? A resposta veio lenta, quase sussurrada. Não. Um nó se formou no peito dela, do tipo que sufoca. Então você queria outra mulher. Só não esperava eu. Aquilo doía mais do que qualquer revelação. Eu perdi alguém, Sylvia, disse ele. Quis tentar de novo. Com alguém que me lembrasse. Que fosse silêncio, música e paz. Clara riu de nervoso. Eu não sou substituta, nem muleta emocional. A emoção de tudo transbordava. Decepção, fúria, mágoa. O ambiente parecia fechar ao redor. Ela se levantou. Eu não sou sua cura, Thomas. A voz tremia, mas a postura era firme. Você comprou um fantasma. Mas eu sou o real. Ele chorava, encolhido como um menino, que acabou de entender a dor que causou. Mas Clara não se comoveu. Não mais. Se queria alguém para tocar piano e calar, escolheu a errada. Subiu as escadas sem olhar para trás. Cada degrau era uma decisão, cada passo uma libertação. A mansão parecia menor agora, como se ela tivesse crescido por dentro. Uma mulher que, mesmo sem enxergar, via tudo com mais clareza do que nunca. Trancada no quarto, respirou fundo. Precisava de planos, não de lágrimas. Não era mais a menina sonhadora, cheia de fé. Agora era uma mulher ferida, sim, mas consciente.
A história emocionante que começou com esperança agora se redesenhava com poder, e ela ia escrever o final. Na mesa de cabeceira pegou o celular. Começou a digitar um texto não para Thomas nem para a mãe. Para ela, uma espécie de carta manifesto. Não sou substituta, não sou silêncio. Sou barulho, sou escolha, sou vida. A emoção escorria pelos dedos. E enquanto escrevia, algo dentro dela se reorganizava. As peças finalmente encaixavam. Mas a história incrível que era só dela ainda não tinha terminado. O que ela não sabia era que alguém do passado também queria um capítulo nesse enredo. E estava prestes a aparecer. A batida na porta foi seca, firme, nada educada. Clara desceu as escadas devagar, guiada pelo som. Não era Thomas. Quando chegou à sala, já sentia o cheiro doce e artificial de um perfume forte. Valéria, disse Thomas, surgindo atrás com um rosto branco como cera. A ex havia voltado e estava com fogo nos olhos. Essa é a substituta? Disparou Valéria, olhando Clara de cima a baixo. Clara ficou firme. Eu não sou substituta de ninguém. A tensão cortava o ar como navalha. Thomas tentou intervir, mas Valéria avançou. Você não sabe com quem está lidando, garota. A história emocionante estava prestes a virar confronto. Clara cruzou os braços, firme como uma rocha. Eu fui vendida sim, mas tô aqui por escolha. E não vou sair. Aquilo desestabilizou Valéria. Ela não esperava que a cega tivesse voz. A emoção do momento invadiu a casa, menos gritos, acusações, verdades expostas sem freio. Thomas tentou acalmar. Valéria, por favor. Isso não é sobre você. Mas ela riu, amarga. Tudo nessa casa sempre foi sobre mim, até ela aparecer. Clara sentiu o peso do passado deles esmagando o presente. A mansão era agora palco de um triângulo que nunca deveria ter existido. A trama cativante ganhava mais um personagem. Você acha que ele te quer de verdade? Valéria atacava. Você acha que ele não vê Sylvia quando você toca aquele piano? Clara sentia a raiva subindo, mas segurava. El pode ver. Quem quiser, mas eu sou quem sou. Não sou sombra de ninguém. A emoção vibrava em cada palavra. Era sua verdade. Thomas se colocou entre as duas. A voz dele não era mais doce, era firme. Clara é minha convidada. Minha decisão. Valéria encarou os dois, com o olhar de quem não aceita perder. Isso vai ter volta, ela prometeu, antes de sair batendo a porta com força. Mas Clara sabia. A guerra só tinha começado. Naquela noite a mansão ficou em silêncio absoluto. Um silêncio que não era paz, menos era suspense. Clara ficou sentada ao piano, mas não tocou. Estava exausta, ferida, mas viva, e mais dona de si do que nunca. Aquela história incrível ainda tinha capítulos intensos por vir. E o próximo deles chegaria numa caixa. Literalmente, um presente venenoso entregue sem remetente. Quando Clara abriu, soube a batalha que achava ter enfrentado. Ainda nem tinha começado. A caixa era branca, envolta em fita preta. Clara estranhou o contraste, o cheiro de perfume e o silêncio com que foi deixada na porta. Abriu com cuidado, sentindo o estômago apertar. Lá dentro, uma pilha de fotos impressas, ela, em momentos públicos, andando de bengala, em filas, rindo com a prima, até mesmo chorando no banco da praça. Um dossiê de vulnerabilidade. Era um ataque claro, intencional. Quer desmascarar. Uma vítima, Valéria, murmurou, folheando as imagens. Clara não precisava ver as fotos para saber o que diziam. Cada clique era uma tentativa de descredibilizá-la. Ela não é tão cega assim, alguém insinuaria. O tipo de maldade que mistura exposição com crueldade. Clara sentou no chão com as fotos ao redor. A emoção era um misto de raiva e tristeza. Mas algo dentro dela mudou. Eu vou contar minha versão antes que alguém conte por mim. Pego o celular. Abriu o aplicativo de notas. As palavras vieram como avalanche. Cruas, verdadeiras, cativantes. Me chamo Clara. Fui vendida pela minha mãe a um homem rico, sem saber. Sou cega desde os 16. E essa história não é sobre pena. É sobre sobrevivência. Cada parágrafo era uma facada nas mentiras que tentaram contar sobre ela. A história emocionante agora era pública menos e viral. Publicou nas redes. A legenda. Você acha que conhece a verdade? Então, leia a minha em menos de uma hora. Os comentários explodiram. Centenas de mulheres contavam histórias parecidas. Outras choravam. Muitos se revoltavam. Clara não era mais uma desconhecida. Menos era símbolo. Mas ainda se sentia só uma pessoa tentando respirar. Thomas chegou ofegante, com o celular na mão. Você publicou, ela assentiu. Era isso ou deixar que contassem por mim? Ele não disse nada, apenas sentou ao lado dela. Eu te apoio. Pela primeira vez, não parecia manipulação. Era emoção sincera. Clara sentiu. E acreditar. A imprensa descobriu mensagens, pedidos de entrevista, convites para palestras.
Mas Clara queria mais que fama Aquaria Impacto Real. Começou a rascunhar algo maior. E se esse lugar virasse refúgio? Um espaço para outras Claras? Thomas sorriu, e pela primeira vez, a mansão parecia ganhar um novo propósito. Ela sabia que a exposição cobrava um preço, mas também abria portas. E agora estava pronta para atravessá-las. Porque quando a verdade vem à tona, ela não cura tudo menos, mas liberta. E o próximo passo seria ainda mais incrível. Um projeto, um recomeço, um novo capítulo. A mansão já não parecia mais a mesma. Os móveis foram reposicionados, as cortinas abertas, os quadros substituídos por murais feitos à mão. No centro da sala, uma placa dourada com letras suaves Projeto Aurora, para mulheres que merecem recomeçar. Clara estava ali, de pé, orientando uma nova voluntária. A história emocionante agora era sobre outras. Thomas observava de longe, discreto, como um coadjuvante que soube dar espaço. Ela fez do trauma um lar, sussurrava para si. Clara transformou cada cômodo em acolhimento. Uma sala de escuta, outra de costura, a biblioteca sensorial onde livros falavam por si. O que era prisão virou abrigo, o que era silêncio virou música, oficinas, de autoestima, rodas de conversa, noites de cinema acessível. As mulheres chegavam quebradas, saíam inteiras. Algumas fugiram de lares violentos, outras, da solidão. Clara não perguntava o que aconteceu, perguntava: o que você sonha para depois? A emoção brotava nos olhos de quem nunca havia sonhado com o depois. Ela mesma conduzia os encontros com um toque que só quem sentiu na pele sabe dar. Às vezes contava um pouco da própria história, mas sem drama. Fui traída por quem me devia cuidado, mas hoje sou quem cuida. As palavras cativavam. Mulheres se abraçavam entre lágrimas. O lugar florescia. Havia uma menina de 17 anos chamada Lúcia, que dizia: eu achava que era lixo. Aqui eu vi que sou semente. Clara sabia que a maior reviravolta não era a fama, nem a exposição. Era poder fazer alguém sentir que vale a pena continuar. Era isso que a mantinha firme. Uma rede começou a se formar. Psicólogas se ofereciam, advogadas, voluntárias. Gente de fora queria doar, construir, ampliar. Clara recebia cada uma com gratidão, mas também com limites. Isso aqui não é caridade. É reconstrução. As palavras tinham peso, tinham propósito. E, acima de tudo, tinham verdade. Ela nunca imaginou que um acordo silencioso levaria a isso. Mas agora sabia. Toda dor tem algo a dizer, sei Vokadaxa. Thomas ali do lado virou um aliado. Não sou herói. Sou cúmplice do que ela construiu. O que era um jogo virou redenção. O que era uma história sombria virou esperança. E, no fundo do coração de Clara, uma certeza nascia forte. Não importa como a história começa. O que define tudo é como ela continua, e o próximo capítulo da sua vida pedia reconciliações. Mas o passado ainda tinha algo a revelar, menos algo que viria com o rosto do pai que ela não via há anos. O encontro aconteceu numa tarde nublada. Clara estava no jardim do Projeto Aurora, ouvindo Lúcia tocar violão, quando ouviu a voz que não ouvia desde criança. Clara. O som veio fraco, mas atravessou os anos como uma flecha certeira. Ela congelou. Reconheceu de imediato, era ele, seu pai biológico, o fantasma vivo de tantas perguntas. Desculpa ter demorado, ele disse, com a voz embargada. Sua mãe me afastou, me disse que você não queria me ver. Clara sentiu a raiva subir, mas não explodiu. O silêncio dele foi a resposta. Aquela história emocionante que ela achava encerrada ganhava um novo capítulo. E dessa vez ela conduziria. Conversaram por horas sobre infância, separação, culpa. Ele chorou ao saber da cegueira. Ela chorou por se permitir escutar. Vocus, tem uma filha que venceu sem mim. E isso me envergonha. Clara sorriu, serena. Você tem uma filha que agora quer te conhecer. E isso basta. A reconciliação não apagava tudo menos, mas iluminava. Nos dias seguintes, os encontros continuaram. Cafés tímidos, conversas sobre música, memórias reconstruídas. Clara sentia algo novo, não perdão imediato, mas abertura. Um espaço onde o amor podia renascer com tempo e verdade. E ela sabia. Isso era mais raro do que qualquer milagre. A emoção ali era real. Com a mãe, as coisas foram mais lentas. Helena apareceu, abatida. Eu fiz tudo errado, filha. Clara não discutiu. Apenas respondeu. E mesmo assim, estou aqui. Helena caiu no choro. E pela primeira vez, Clara não tentou entender. Apenas abraçou. Não pela mãe que teve, mas pela mulher que também era sobrevivente de si mesma. Clara olhou para sua própria história com um novo olhar. Não sou um símbolo. Nem um exemplo. Sou só alguém que caiu e levantou. Começou a dizer isso nos encontros, nas palestras, nas redes. As pessoas se identificavam. Era uma fala crua,
sem floreio, uma fala que trazia verdade e cativava. Num evento de encerramento no Projeto Aurora, ela pegou o microfone, o salão estava cheio, o piano silenciado por respeito. Durante muito tempo vivi o roteiro que outros escreveram para mim, mas hoje sou eu quem narra. Aplausos vieram com lágrimas. A emoção ali não era espetáculo, era libertação. E, antes de terminar, olhou para o público e disse com firmeza: não sou símbolo, sou sobrevivente. E agora, protagonista da minha vida. As palavras ecoaram fundo. E quem estava ali sabia. Aquela história incrível não era sobre cegueira, nem sobre venda, nem sobre romance. Era sobre escolher recomeçar. Sempre. E então, depois de tudo isso, você ainda acha que conhece quem está do seu lado? Essa história emocionante mostrou como até o amor mais próximo pode esconder segredos terríveis, e como até a maior dor pode virar recomeço. Clara não só sobreviveu, ela se reconstruiu. Mas e você? O que faria no lugar dela? Quantas vezes você já ignorou os sinais? Acreditou demais? Confiou na pessoa errada? Será que você também já foi vendido de alguma forma por quem mais devia te proteger? Deixa aqui nos comentários qual parte dessa história te marcou. Mas e se você fosse a Clara, teria coragem de perdoar? Se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque as próximas histórias são ainda mais intensas, com mais suspense, emoção e reviravoltas inacreditáveis. Você não vai querer perder.